E hoje nós estamos no capítulo 72, que é um tema de suma importância para a nossa reflexão. Nós vamos falar do exterior e conteúdo. Nós temos uma fala aqui de Jesus no início da lição, de Mateus. Está no capítulo 24, no item 4. Fala assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. E nós fomos buscar um auxílio no Evangelho dos Humildes, que explica os versículos bíblicos de Mateus. Então, nós achamos aqui muito oportuno uma explicação desse tópico, acautelai-vos que ninguém vos engane. Como nós dissemos, está em Mateus 24, tópico 4. E é bem tranquilo, é bem resumido, mas é muito importante. Fala assim: Jesus recomenda vigilância e análise de tudo, a fim de que os que querem acompanhar a evolução da Terra e prepararem-se para um mundo melhor, não se iluda pelas aparências, nem interprete de um modo errôneo os ensinamentos recebidos. E a gente ficou bem assim, satisfeito, porque é um trecho tão pequenininho que fala para a gente ter vigilância e para a gente analisar, ficar bem atento com tudo que vai nos auxiliar. Todas as nossas buscas, elas têm que nos auxiliar. Se nós ficarmos presos só no exterior, nós não vamos aprofundar e fazer o de melhor que nós estamos buscando, que é um mundo melhor. Então, a gente foi no dicionário e buscou, assim, da forma mais simplificada, sobre o título da lição, que é exterior e conteúdo. Então, o exterior é fora de nós. Então, vamos imaginar qual o grau de importância que nós temos do exterior. Ele tem importância na nossa vida. Nós não podemos, tanto é que ele existe. Então, nós não podemos falar que isso não tem valor nenhum. O problema é ficar preso no exterior. Então, a gente tem aqui na nossa lição também um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso é um assunto muito discutido no movimento espírita. Nós temos que nos lembrar o quanto esse assunto ele é discutido. E o trecho que foi selecionado para a nossa meditação está no item 7, que fala assim: os fenômenos espíritas, longe de abonar os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal deferem neles. Não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Então, esse tópico, ele está no item 6 e 7, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é importante na nossa lição, né? Se nós estamos falando de exterior e estamos falando de conteúdo,
Se nós lembrarmos de um estudo que nós fizemos há 2 semanas atrás, né, Ser Espírita, nós vamos lembrar a importância do estudo, né? Nós lembramos que a importância do estudo, ela traz para nós, né? O conhecimento traz para nós a importância da vivência do conhecimento, traz a importância da aplicação do conhecimento e a transformação que esse conhecimento nos ajuda a operar em nós, que é a nossa transformação moral. Os falsos profetas e os falsos cristos está passando só pela apreciação exterior. Nós não estamos indo profundamente entender essa situação. Eu li até uma historinha, eu nem vou contar toda a história, eu vou contar o efeito da história que é importante para nós. Uma senhora estava muito doente e uma pessoa da família sugeriu levá-la ao centro. E houve um equívoco, que era levar ao centro, mas mesmo assim ela chegou no destino, que era um companheiro nosso, que era médium, mas que não era espírita, assim como eles pensaram. E aí, o que os obsessores fizeram para que aquela família satisfizesse com aquele atendimento, que não era de todo equilibrado? Intuíram o mentor daquele companheiro para falar que o mal dela era só físico, e não era, tinha também interferência espiritual. E assim aconteceu. E ela retornou, né? Assim, ela, no primeiro momento, ela recebeu assim vibrações, energia do ambiente, dos companheiros que lá estavam do bem, e deu uma melhora e já pagou, né, a taxa que o nosso irmão cobrou e já marcou para ela voltar daí a 3 dias. E essa sequência, ela foi por 6 meses, ela voltando uma vez por semana, de 15 em 15 dias, e era só físico, né, tratando, e cada vez que ela ia lá, ela recebia um pouquinho de energia, fortalecia, até que um dia aquela pessoa que tinha indicado para ela um centro espírita ficou preocupado que a melhora não era muito satisfatória, ela não estava frequentando nenhuma reunião, nenhuma palestra, nem tomando passe, e a pessoa resolveu averiguar e percebeu que não era o trabalho que ele tinha indicado. E aí eles caminharam para o lugar certo, e aí foi orientado o que aconteceu com ela, que o mentor intuiu, o mentor do médium, ele falou que o mal era só físico, ele viu que não era. Ele tinha essa competência, mas ele não trabalhava com sinceridade. Então, para a gente ficar atento, que esses falsos cristos, né, esses falsos profetas, eles têm, às vezes, a mediunidade, eles não têm a seriedade do trabalho. Então, nós precisamos de lembrar da importância do estudo, que é muito importante. E a gente quer lembrar também, quando a gente fala, né, nós temos aqui muito próximo de nós um companheiro que agora está passando, né, por um processo de descoberta dos feitos dele, que é o nosso irmão João de Deus. E a gente está vendo quantos irmãos que foram enganados, quanto tempo essas pessoas também fez as suas buscas, teve as suas crenças, e é um grupo tão grande que dominou a cidade. Eu tenho pessoa da família que chegou até lá e conheceu a estrutura.
E a gente está vendo agora que não é só ele que está mal. Todos aqueles que eram envolvidos com o trabalho dele, a própria cidade diz que está bem, assim, em decadência. Então, para a gente ficar atento da importância, eu acho que hoje, se a gente terminar esse estudo percebendo que nós espíritas precisamos estudar, precisamos aprender a forma de ver quando é que nós vamos acreditar, que nós vamos ter seriedade no nosso trabalho. Lembra o que o nosso companheiro Allan Kardec falou, né? Que se um dia a ciência provar o contrário do que ele sabe, ele fica com a ciência. Então a gente precisa ficar muito atento. Que ele fala aqui que forçoso é distinguir sempre o exterior do conteúdo. Para a gente ficar bem atento, para, como a gente falou no início, que o exterior também tem o seu papel, então, para a gente ficar bem atento e saber que aquele primeiro impacto ele não pode paralisar. E ele vem e fala, né, que o exterior atende à informação e ao revestimento. Então, nós imaginamos assim, né? Vamos pegar aí uma capa de um livro, né? Então, vai ter que ter alguma coisa ali para nos chamar a atenção, para a gente ter vontade de abrir aquele livro, pesquisar aquele livro. Isso eu dei um exemplo bem simples, mas nós podemos falar de muita coisa que seria até esses recursos tecnológicos, tanto que eles têm essa forma de chamar a atenção na abertura, para a gente ficar atento que nós não podemos nos prender só a isso. E aí a gente continua vendo aqui logo em seguida que ele fala, né, que o conteúdo, porém, é substância e vida. Então, ali você vai tirar a essência, ali vai dar condições para você vivenciar, que é muito importante. Nós temos que lembrar lá da história da nossa irmã, né? Qual o conteúdo que ela teve aquelas vezes todas que ela foi lá. Que aquilo ali era uma pequena camadinha, passava poucos dias, ela já se encontrava doente de novo e tinha que buscar de novo. Então, não tinha ali uma vitalidade, ainda estava ainda na superfície, no exterior. E aí a gente volta a reforçar, exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos, que nós já falamos. Tem exterior que são chamativos. Às vezes nós nos prendemos a isso. E continuando, a gente vai ver, né? O conteúdo alcança reflexão. Simples lições de causas aclaram-nos o propósito. Simples lições. Então, por que que nós falamos? Lembra aí dessa pequena fala de Jesus no início, simples lições. Ele fala que eu vou repetir, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Simples lições, um alerta para nós. Fica atento, não vamos nos empolgar, vamos ali avaliar, selecionar, compreender. Nós vamos ver aqui uma parte interessante aqui, porque aí ele vai mexer com o nosso dia a dia, né? Ele fala: a casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é o que lhes decide o aproveitamento. Aí ele mostra, você chega, acha uma casa linda, empolga. Quando você está nela alguns dias,
é que você vai pontuar aonde existe algumas falhas e que naquela empolgação do exterior você nem ficou atento. Então aí ele continua também dando o exemplo da máquina. A máquina atrai pelo tipo. Então vamos imaginar um carro, né? A engrenagem, todavia, é que lhes revela função. Então, já teve vários e vários modelos de carro que eles saíram do mercado, porque quando eles começaram a circular, começaram a apresentar seus defeitos, nem o design fez com que eles ficassem. Mostrando, ele está pegando o nosso dia a dia e mostrando para nós a importância do conteúdo. E aí ele volta a falar, o exterior consegue enganar. Ó, o exterior consegue enganar. Aí ele vai falar onde que o exterior, nesses acidentes bem comum, né? Que nós já ouvimos muito falar, aí ele vai falar que um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo, veneno, né? Então eu pego um frasco, é bonito, atraente, e coloco ali uma substância ali negativa, corrosiva, e às vezes eu até caminho na rua com aquela embalagem e eu não sou condenada. Tem ali uma apreciação. Para a gente estar vendo que o exterior, ele também nos traz problema. Ele nos encanta, mas ele também pode trazer consequência. E tem mais ainda, não para no exterior, não. Aí ele fala que uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Aí hoje a gente falou de bomba, né? Mas a gente também vê muito falar de droga, né? Falar de roubo. Então, para a gente ficar atento que uma bolsa, ela pode também conduzir não só os documentos, alguma coisa que nós precisamos transportar, ela pode também transportar coisas que vão nos comprometer. E aí a gente continua lá no conteúdo novamente. O conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Então, quando você vai ali investigar, aprofundar, conhecer, aí você vai ver a essência do conteúdo. E é isso que os estudos da doutrina espírita têm nos convidado incessantemente. Vamos estudar, vamos entender, vamos conhecer, vamos aprofundar, né? E hoje nós temos material demais para isso. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro, que volto a insistir, que é o estudo, né? Nós vamos ter que aprofundar todo aquele conteúdo que nos traz qualquer dúvida, que nós ficamos inseguros. Eu até vi um comentário de uma companheira nossa falando que eles recebiam cartas para, assim, atender através das cartas agora na pandemia. E aí tinha uma pessoa que selecionava as cartas para passar para os nossos orientadores espirituais, através da mediunidade dos médiuns, as solicitações, e que tinham cartas que não eram nem respondidas, porque essas cartas, elas interrogavam, era sobre situação financeira, era sobre
relacionamento, era sobre, assim, tomar alguma decisão, e que aí aquelas cartas, eles respondiam de volta, não a orientação espiritual, aqueles companheiros que estavam selecionando as cartas. Como que era o trabalho mediúnico, que eles não poderiam levar aquelas questões que eles atendiam, eram as necessidades, eram problemas de saúde, eram problemas assim de orientação familiar, e buscando aqueles companheiros a estudar, a compreender melhor a doutrina, falando de cursos no YouTube, para aquelas pessoas, elas não foram descartadas, abandonadas, não, elas foram orientadas, mas não através da mediunidade dos companheiros e da espiritualidade. Então, para a gente ficar atento que até um trabalho de auxílio, nós temos que ficar atento o que é que o outro veio buscar, que nós não podemos dar resposta para ele. Nós podemos fortalecê-los através de orientações, de estudo, para ele próprio ter a sua decisão. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Como nós estamos falando, né, aqui na Terra, nós passamos por vários, eu falaria que eram buscas, né, que eram necessidades. Então, nós vamos falar de 3 coisas aqui. Né? Nós vamos falar de título, nós vamos falar de cultura e nós vamos falar de teoria. Então, são 3 buscas que o ser humano busca. E nós vamos falar o papel, a diferença do conhecimento espiritual. Então, nós vamos falar, né? Então, a gente está falando, a cultura é patrimônio incorruptível, no entanto, apenas vale para a vida, no exemplo de trabalho daquele que a possui. Então, hoje eu estou professora. Eu não sou. Então, eu tenho mesmo que me preparar, ter bastante conhecimento e fazer um bom trabalho, mas isso me vale para essa vida. E isso, se isso for bem vivido, vai incorporar como um atributo do meu ser espiritual. E nós vamos buscar título, né? E aí fala, título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Então, vamos imaginar um médico, né? Título profissional. Então, se ele fizer o seu trabalho na medicina de forma coerente, ainda que ele busque sucesso, que ele tenha condições financeiras bem satisfatórias, mas que tudo isso não deixa que o trabalho dele seja bem realizado, isso é maravilhoso. Isso é o que deve ser vivido aqui na Terra. Que nós utilizemos os nossos títulos de forma bem correta. E nós vamos ver agora a teoria, né? Teoria de elevação não vai sem a prática. Aí ele dá o exemplo, né? Música é avaliada na execução. Então, o que é que os músicos fazem para eles ter um trabalho bem feito? Eles ficam fazendo os treinamentos para que, na teoria, eles possam aprimorar todo o seu processo de transmissão. Eles ficam, mesmo que eles já fizeram vários trabalhos ali, lembra os corais, estão sempre ensaiando, tá? Atendamos, pois, às definições espírita que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer
e espiritismo na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. E a gente começou a nossa lição falando que todo o trabalho nosso de aprofundamento, de seriedade, está nos levando a essa renovação moral. E a exemplo disso, nós falamos, né, que nós podemos fazer todo o trabalho que a gente avaliou no início do estudo. Nós podemos estudar, nós podemos praticar a caridade, nós podemos auxiliar muito, até a nós mesmos. Mas se não houver transformação moral, nós não estamos fazendo o nosso processo de evolução. Então, a gente quer deixar aqui para os nossos companheiros, né, essa reflexão de uma lição simples, de uma lição pequena, mas como o Emmanuel sempre tem uma profundidade muito grande na sua fala, na sua interpretação, nós podemos, mesmo de forma simples, perceber o valor do exterior e ter certeza que o verdadeiro valor é quando nós formos, através do exterior, buscar o conteúdo e ver a sua aplicabilidade, a sua função e nos responsabilizar a não nos prendermos só no exterior. Muita luz, muita paz, que assim seja.